Olá, companheiros de aventura! Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez trazendo a esperada, a aguardada, a prometida teoria das 21 folhas, versão 2.0, porque a versão 1.0 fiz favor de perder, de excluir da câmera sem querer e gravar a revisão por cima. Então aqui estou eu fazendo a versão 2.0, né? Por isso que o vídeo saiu um pouquinho depois do que eu tinha prometido pra vocês. Explicando aqui rapidamente pra vocês como é que vai funcionar esse vídeo de análise de referências. Basicamente, a ideia desse vídeo é um pouquinho, digamos assim, pretensiosa. Vamos analisar One Piece de baixo para cima. Ou seja, em vez de analisarmos a obra pronta e tentarmos imaginar teorias a partir daí, vamos tentar descobrir quais referências que o Oda usou para criar a obra de One Piece e a partir dessas referências tentarmos seguir os passos dele para saber o que, para assim podermos montar as teorias do que ele pretende com a obra. Como eu disse, é bem pretensioso. Mas aí eu quero deixar bem claro pra vocês que eu não sou o autor de One Piece, até porque o Oda é um homem, eu sou uma mulher. Eu entendo um pouquinho de como se faz referências à história, essas coisas todas. Porque eu tenho uma história minha também, original, que eu venho elaborando, eu venho estudando, eu venho procurando pedaços da história e de mitologia para incluir nela há mais ou menos uns 7 anos, né? Então eu conheço um pouquinho de como é que funciona esse tipo de coisa. Então é isso, vamos tentar seguir por esse caminho e montar teorias cabulosas. A primeira delas será a importância dos nomes. Ou seja, pegarmos alguns exemplos de como Oda constrói alguns nomes de One Piece, alguns personagens, e por meio disso encontrarmos pistas de outras referências que ele pode ter usado para criar outros fatores da história, que eu deixarei mais claro no final deste vídeo aqui. Muito bem, o Oda ele tem várias ideias diferentes para dar um nome a um personagem. Alguns são apenas nomes de brincadeira, ou seja, o nome faz algum trocadilho com o que o personagem é, algum trocadilho de linguagem, alguma coisa assim. Temos personagens que eles estão baseados em figuras históricas, mas às vezes o nome não é necessariamente influencia o que a pessoa é, né? É só, digamos assim, um ou dois fatores. Nós podemos colocar o exemplo do Zoro, né, que é inspirado em Olonais, ou seja, como se fale, que foi um pirata francês. Essa é uma referência um pouquinho mais lisa, né? Não é o Zoro não é completamente inspirado nessa figura, é o primeiro nome dele, né, Zoro, que é inspirado na grande figura do Zorro, né. O Zoro a gente já pode ter esses dois exemplos. Outro exemplo é que o Oda ele faz referência à imagem do personagem, como a gente pode ver no Drácula e Mihawk. Drácula, de Drácula, ele vive num castelo meio assustador, né, que era até o sonho da Perona, morar num lugar assim, né, meio macabro, né, e ele anda, né, num barco que é meio um caixão, nome usado para dar referência à imagem do personagem. Temos outros exemplos como Don Quixote, né, que é um sobrenome de família que é inspirado em Don Quixote de la Mancha, o último cavaleiro, né, que é uma figura sonhadora que imagina um mundo utópico, verdade? E temos como figura principal da família Don Quixote o Don Quixote do Flamingo, que Flamingo, né, você vê que ele usa uma plumagem rosa. E em relação ao Don Quixote, ele tem toda uma mentalidade diferente, exatamente oposta a Don Quixote de la Mancha. Ele imagina que a época dos piratas serem sonhadores, a época utópica, né, dos piratas sonharem, como o Bellamy fala, está para acabar, né? Ele é muito pé no chão. O Don Quixote de la Mancha seria mesmo o pai dele, né, o Homing. E também temos o próprio Rocinante, que é o nome do cavalo de Don Quixote, da história de Cervantes. Então essa aí já é um exemplo melhor ainda de como Oda pega uma história, que é a história de Don Quixote de la Mancha, de Cervantes, Miguel de Cervantes, e ramifica para várias referências diferentes, né? Até mesmo Gunfall, olha só, uma referência bem mais distante, né? Um outro personagem bem mais distante, parece muito a figura de Don Quixote de la Mancha, né? Gunfall, de Skypa, né? Aquele antigo deus antes do Enel. Podemos ver essa referência em nomes também. Outra coisa interessante no nome de Don Quixote do Flamingo, que faz vocês entenderem bem melhor como a gente pode pegar um ponto de One Piece, analisar a referência dele e nessa referência encontrar outros e outros pontos, é que Don Quixote de la Mancha teve sua derradeira batalha contra os moinhos de vento. Já comentei isso até em outro vídeo. Muito bem, né? Ele achou que eram gigantes, né? Porque ele via o mundo de forma diferente. E ele acabou perdendo, né? Foi lançado longe pelas pás do moinho. Muito bem. E temos o nosso Don Quixote do Flamingo, que ele foi derrotado por Monkey D. Luffy, que algumas pessoas de Dressrosa achavam que era um gigante,
mas que na verdade ele apenas era um menino da Vila Fuchsia. Fuchsia, que é a vila onde Luffy nasceu, que significa literalmente moinho de vento. Ou seja, ele não foi derrotado por um gigante, ele foi derrotado pelo menino do moinho de vento. Essa que vocês pegam como uma referência que o Oda pega, ele usa para várias vertentes. A família inteira do Doflamingo é um vínculo com a derrota dele, né? Quem o derrotou. E até mesmo Ganfal, que não tem nada a ver com o Don Quixote do Flamengo, até onde a gente sabe, mas que também lembra muito a figura que foi inspiração para esta família. Esse é um de tantos e tantos outros exemplos que o Oda usa para criar nomes de personagens de One Piece, mas vamos nos focar agora em outros 3, que são elaborações que se ligam uma à outra e que podem nos dar dicas muito importantes sobre o século perdido e sobre os Dis e os Tenryubitos. Esses personagens são Monkey D. Luffy, Portgas de Ace e Monkey D. Dragon. Vamos começar primeiro com o Luffy. Luffy vem da palavra luffing, é um termo náutico que talvez seja um pouquinho difícil de explicar, mas basicamente são quando os ventos contrabalanceiam a vela, permitindo o navio navegar com segurança, com tranquilidade. Ou seja, o efeito de luffing garante que você possa navegar pelos mares sem problemas, né? E abreviado é o nome do nosso capitão Luffy. Monkey é basicamente macaco. As duas inspirações possíveis para o nome macaco. O deus macaco, né, da mitologia chinesa, que também é baseado no Goku, né, não podemos esquecer. Lembrando que o Goku é a base do Luffy também, porque o Oda é declaradamente um grande fã de Dragon Balls, então a mesma inspiração usada para o Goku também é usada no Luffy. Simples, bacana. O nome dele não é tão complexo a sua montagem. Nos remete à mitologia chinesa, a figura de um deus, da mesma forma que também remete à navegação. Vamos para a figura de Portgas de Ace, que tem acho que uma das melhores montagens de nome até então. Portgas também é possível ler como português, ou seja, português. Até mesmo na versão italiana de One Piece, o nome dele ficou português mesmo, em vez de Portgas. O que significa isso? Quer dizer que se o Luffy é brasileiro, o irmão dele é português? Vai um pouco mais além disso. Portugal é uma referência muito importante de se usar se você vai falar sobre navegação, sobre exploração do mundo, entre outras coisas, porque Portugal foi a pioneira nesse ramo. Se não fosse por ela, pela sua escola de Sales e todos os ensinamentos, a época das navegações ou teria demorado muito ainda ou não teria acontecido como aconteceu. Então podemos ter certeza que esse foi um país que está entre os caderninhos nem um pouco finos do Oda. Mas por que Portgas de Ace? Por que ele faria referência com o nome dele a este país? Como eu já disse, né, se existia um rei dos mares, com certeza esta foi Portugal, onde navegar é preciso e viver não. Já temos uma coisa assim bem ligada à ideia dos Di, né? Essa estranha relação que eles têm com a morte. Mas engana-se se você pensa que a referência do nome do Ace acaba aí, só para fazer aquela ligação do príncipe dos piratas com o país mais importante em questão de navegação. Não, também há mais coisa aí. Portugal tem uma relação, outra razão para Portugal ser apontada como uma grande referência a ser olhada é a questão da relação dela com o Japão. Portugal foi o primeiro país europeu a ter contato com o Japão. E nessa grande viagem para o Oriente, Portugal deixou algo muito interessante. Um jogo que acabou sendo esquecido em suas próprias terras devido à influência de uma outra versão francesa e uma outra versão espanhola. No Japão, esse jogo se perpetuou e continua até hoje. Esse jogo é chamado de Karuta, ou seja, cartas. O jogo de cartas, o baralho português que deixou de ser fabricado, ainda é presente na cultura japonesa. E o que mais se destaca nesse baralho português é exatamente isso, a carta de As, onde é visto o brasão de Portugal, ou seja, Portgas de Ace, né? O As português, o As do baralho português. Muito bem, uma referência completa feita do Oda de todo esse ciclo entre Portugal e Japão e toda a importância de Portugal à questão das navegações. Completo, lindo. E outra coisa bem bacana de vocês saberem é que essa carta, esse brasão de Portugal é um dragão. Quem sabe na origem da história de One Piece, Oda não tenha pretendido que Ace e Luffy sejam realmente irmãos de sangue e os dois filhos de Dragon. Ou talvez essa seja uma referência que ele acabou não usando, ou
Dragon e Ace tem mais alguma coisa, talvez tenham se encontrado em algum momento, alguma outra relação entre eles. Quem sabe, né? Essa é a referência do nome de Portgas de Ace, que eu acho que foi uma das melhores e mais bem criadas, junto com a da família Don Quixote. E vamos partir para a nossa última referência de nomes. Monkey D. Dragon. Monkey, como eu disse, também tem a ver com a mitologia chinesa, mas também podemos lembrar que o Luffy, de acordo com Oda, por causa de sua personalidade, é brasileiro, não é mesmo? Significa que para o Oda fazer referência de, por jeito de ser, ele é BR, então alguma coisa do Brasil ele deve ter pesquisado, né, gente? Não? Esse, o filho é brazuca, o que impede de o pai também ser. O que quer dizer que Monkey também pode ser uma brincadeira com macaco, né? Aí você fala assim, macaco só porque é Brasil, isso é preconceito. Gente, tem muitos países que nós pensamos e já pensamos direto no animal. É a imagem que o próprio país projeta, né? Por exemplo, a China tem os pandas, na Austrália tem canguru, no Canadá tem os alces, entre outras coisas. São imagens que os próprios países projetam, né? E, por exemplo, o mico-leão dourado pode ser só uma brincadeirinha com o Brasil, por causa disso, por causa do macaco, símbolo, né, do país tropical. Mas mesmo que não for, mesmo que só for referência mesmo ao deus chinês, também é bem bacana de a gente deixar em mente, né, essa possibilidade. Porque existiu em Portugal, e existe até hoje no Brasil, uma certa posição militar originária da França, que é chamada de dragão. Isso mesmo, dragão. É o exército montado, cuja os cascos, né, os capacetes, que tem aquela crina romana, junto com a crina do próprio cavalo, quando se está correndo pelos campos abertos, dá essa impressão de um dragão correndo pelos campos, né? E daí que vem essa origem dessa posição, o dragão. O que originário vindo da França, passando por Portugal e para o Brasil, ligando esses dois países, hoje em dia ganhou o nome de Dragões da Independência. Foram a guarda de Dom Pedro II e até hoje guarda os presidentes da República. Você pode ver eles naquela cerimônia de sucessão, tal, com toda aquela roupa pomposa e branca. Independência lembra muito essas ideias revolucionárias, não é mesmo? Não só isso, o nome do Dragon também se remete a um deus chinês, cujo nome eu vou colocar aqui embaixo, porque o nome é muito complexo, eu não vou conseguir falar, que é um deus que controla o tempo, não é? Não só o filho dele tem a ver com o deus chinês, como o Dragon também poderia fazer a relação com essa posição do exército, que é chamada dragão, ou também, quem sabe, esse deus chinês. Dois deuses chineses, olha só que importante. Isso faria com que os três tivessem inspiração em deuses, porque eu tenho um outro vídeo que eu também discuto, que a figura do Ace é baseada por cima na figura do deus Loki, um deus nórdico do fogo, né? O deus da destruição e da criação, o deus da mentira. E que importância isso teria? 3D sendo inspirados em deuses, ou mesmo sendo inspirados em Brasil e Portugal, mas mais principalmente Portugal. Isso, o que Portugal poderia trazer mais para a história de One Piece, eu trarei em um outro vídeo para vocês. Mas eu já deixo a dica para vocês. Em Portugal encontraremos importantes pistas que nos dará dicas sobre o século perdido, sobre os Tenryubitos e sobre os Dis. Então, se inscreva aí embaixo no canal, deixe o seu like ou seu dislike se você não gostou, entre no nosso grupo no Facebook, siga também os meus parceiros de tripulação, a Ohara Scans, e os nossos líderes de frota, a One Piece New e a One Piece World, para continuar vendo o resto dessa famosa teoria de 21 folhas. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de deixar a sua opinião. Muito obrigada, hein? Nos vemos no mar.